Randy Orton precisa de uma luta para WrestleMania e ele tá pistolaço querendo saber o que ele precisa fazer para conseguir disputar uma luta na sua 20ª WrestleMania. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir no show de hoje. E além disso, luta de Gauntlet pelo posto de desafiante número 1 ao título de duplas femininas da WWE. Jacob Fatu, será que ele vai aparecer? LA Knight vai estar em ação. E muito mais, a gente vai ver hoje no SmackDown do dia 11 de abril de 2025. Mas antes de ver esse vídeo, não deixe de fazer todas aquelas coisas que ajudam a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas o mais importante, assista os nossos vídeos do início ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgá-los e fazer com que o nosso canal cresça e se torne um dos maiores canais de língua portuguesa de luta livre do mundo. A gente conta com vocês com esse apoio. E agora, vamos assistir ao vídeo do resumo do Friday Night SmackDown do dia 11 de abril de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E nós tivemos um SmackDown bem interessante nessa semana, há apenas 8 dias da WrestleMania. Sim, nós estamos a 8 dias da WrestleMania. E desde já eu quero agradecer a vocês, nós já estamos quase em 2.000 inscritos no canal e com certeza nós vamos continuar crescendo a caminho da WrestleMania e depois, e a gente conta com o apoio de vocês. O show dessa semana, ele começou de uma forma muito interessante, com o Randy Orton vindo para o ringue e ele reclamando de que ele não tinha uma luta para WrestleMania por conta da cirurgia no pescoço do Kevin Owens, que a gente ficou sabendo na semana passada. E aí, na verdade, o Nick Aldis ele começa no ringue, né? Ele fala que ele foi instruído a manter o profissionalismo dele, porque ele recebeu lá o RKO na semana passada. E aí ele chama o Randy Orton para poder lidar com a situação dele na WrestleMania. E o Randy Orton vem. O Orton ele fala o seguinte: olha, não briga comigo não, porque eu não sei se você se lembra da outra vez que eu te dei um RKO, que você me deu $50 mil de multa, eu paguei dobrado, avisando que era para pagar a próxima vez que você tomasse um RKO. E aí o Nick Aldis fala: olha, eu não quero seu dinheiro, eu só quero seu respeito e tal. E o Orton fala: olha, você tem o meu respeito, mas a parada é a seguinte: eu não posso garantir para Mickie James, que é a esposa do Nick Aldis, o que eu vou fazer com você se você não conseguir para mim uma luta para WrestleMania. Então foi bem interessante, ele até sugeriu: olha, não me interessa do que vai acontecer, se você quiser colocar a sua roupa para poder lutar na WrestleMania, eu vou levar na minha roupa, se qualquer coisa a gente se enfrenta lá. Então foi bem interessante essa promo, a forma como ela aconteceu. A WWE dando uma agulhada ali nos fãs, né? Que tem muita gente que tá pedindo para que o Nick Aldis tenha uma chance de lutar na WWE, né? O Nick Aldis era o Magnus da TNA, foi campeão lá, depois ele saiu, foi pro cenário independente, lutou na NWA, foi quem ajudou a estabelecer a NWA hoje como essa companhia independente que existe. Então, assim, é bem interessante. É bem interessante a forma como o Nick Aldis ele se mostrou ali com um pouco mais de emoção, então seria legal ver isso aí. Bom, de qualquer forma, logo depois que o Randy Orton fala isso, vieram o Solo Sikoa e o Tama Tonga. E aí já começou a chamar atenção. Por quê? Porque muita gente da live falou e notou de forma correta que o Solo Sikoa também não tinha uma luta na WrestleMania. Então, ele veio, o Solo Sikoa e o Tama Tonga vieram pro ringue. O Solo fala que ele queria que o Randy Orton saísse do ringue, porque ele estava se envergonhando, estava pagando mico ali. E fala que, poxa, ele tá no passado, o LA Knight também vai ficar no passado depois que perder pro Jacob Fatu na WrestleMania e tudo mais. Basicamente, logo depois disso, o Randy Orton, ele fala que, olha, as vozes da minha cabeça estão muito frustradas e tudo mais. E eu acho o seguinte, olha só, eu tô com muita agressividade retida, a gente tá aqui em Seattle, por que vocês não vêm aqui no ringue e a gente se enfrenta, né? Vem aqui e a gente elimina um pouco essa agressividade, né? E o Solo Sikoa e o Tama Tonga, eles entram no ringue, eles começam a atacar o Randy Orton. O Randy Orton ele consegue se segurar no começo, mas depois o jogo de 2 contra 1 acaba indo contra ele, e aí isso faz o LA Knight vir, né? O LA Knight vem pro ringue, ele ajuda ali o Randy Orton, e aí o LA Knight ele chega e basicamente na promo seguinte ele fala: olha,
nós temos 2 aqui, vocês têm 2 aí, por que a gente não elimina logo essa agressividade retida que a gente tem aqui e a gente faz uma luta hoje? E aí eu vou falar com o Nick Aldis e a gente fecha isso aí. Então foi uma promo inicial que setou uma luta que veio no main event do show, então foi interessante. A WWE já há algum tempo não fazia isso, ela fazia isso muito lá, em tempos lá atrás, então foi legal ver essa luta marcada. Depois disso, nós temos a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, elas vindo para o ringue para poder observar a luta de Gauntlet. Né? A luta de Gauntlet era aquela luta estilo Rei da Mesa, onde 2 duplas lutariam entre si, quem vencesse enfrentaria uma terceira, quem vencesse enfrentaria uma quarta, quem vencesse enfrentaria uma quinta, e aí quem vencesse enfrentaria a última dupla, que quem vencesse no final desse Rei da Mesa seria a desafiante número 1 para o título de duplas. E aí, amigo, é claro, é óbvio que num cenário desse de Gauntlet, quem luta por último acaba tendo uma vantagem sobre quem luta primeiro. E aí chama a atenção que a dupla que seria a mais favorita da Gauntlet, que era a Bayley e a Lyra Valkyria, começam a Gauntlet. Então isso chamou atenção na hora, no ao vivo, e a gente ficou se perguntando, peraí, se a Lyra e a Bayley não vencerem, quem é que tem para vencer? Pois é, a luta começa, a Gauntlet da Bayley e a Lyra Valkyria contra a Shayna Baszler e a Zoey Stark. Essa lutinha inicial ela é bem interessante, as 2 duplas elas trocam ali alguns movimentos, foi legal ver a Shayna Baszler e a Zoey Stark com o seu estilo mais violento de luta e tudo mais, só que no final a Lyra consegue roubar o pinfall da Shayna Baszler com aquele pin de Jackknife, estilo Jackknife, que ela pula por cima do adversário, então isso acaba dando a vitória para a Lyra Valkyria e a Bayley. E aí, logo depois, ainda a dupla, né, a Zoey Stark e a Shayna Baszler ainda dão uma atacadinha ali na Lyra, dando uma amaciada nelas, mas isso acaba fazendo, elas saem e traz a próxima dupla, que é a Natália com a Maxine Dupri. E aí foi muito legal ver a Natália voltando a lutar, né? A gente sabe que ela tem uma extrema qualidade, ela faz vários movimentos legais no ringue com a Bayley e a Lyra, só que em um dado momento ela faz o tag na Maxine, e a Maxine ela faz vários movimentos legais, ela faz um salto do alto da corda para um crossbody muito lindo, muito alto, depois ela utiliza um chute giratório, né? Ela vai para acerta um chute giratório na Bayley, acerta um Fisherman Suplex, né? Que seria o Perfect Plex do Mr. Perfect Kurt Hennig, ela acerta esse movimento, depois ela faz um splash nas 2 no turnbuckle, e aí ela vem para aquela minhoca, né? Aquela minhoquinha que ela faz invertida, lembrando o Oates, né? E aí quando ela vai ela segura ali a Bayley, e a Natália pede o tag, mas aí a Maxine ela fica olhando e tal, e ela resolve tentar o Sharpshooter, né? Que é o movimento da Natália, o finalizador da Natália, em homenagem ao Bret Hitman Hart. Só que quando ela vai tentar fazer, a Bayley consegue rolar ela e consegue fazer um cradle fazendo o pinfall, e aí isso deixa a Natália pistolaça, porque a Maxine acabou perdendo a luta na sua inexperiência, né? E com isso as 2 são eliminadas. E aí vem a Kayden Carter e a Katana Chance. A Kayden Carter e a Katana Chance, elas fazem ali uma luta mais ou menos, elas mostram rapidamente ali alguns movimentos, mas depois de pouco tempo a Lyra Valkyria ela consegue pegar a Katana Chance nos ombros e acerta o Nightwing, conseguindo o pinfall. E a luta vai continuando. Então, quer dizer, já é a terceira dupla e a Lyra e a Bayley ganham a terceira luta. E aí a galera começou a se perguntar, poxa, mas será que as 2 vão correr a Gauntlet ou será que a Bayley vai virar vilã aqui, né? E o pessoal ficou se perguntando isso, porque estava interessante. Depois da eliminação da Kayden Carter e Katana Chance, veio a mitinha Bifab. E elas tiveram também ali alguns momentos interessantes, também foi uma luta mais ou menos equilibrada. A Lyra
e a Bayley bem cansadas a esse ponto, mas no final nas contas, a Bayley ela intercepta um chute da Bifab e acerta um Rose Plant nela para conseguir o pinfall. Então, com isso, a Mitinha e a Bifab são eliminadas e resta a Piper Niven e a Alba Fire. E aí, essa última luta da Gauntlet acaba sendo a melhor das 5. Né? A Piper Niven e a Alba Fire sempre cortando o ringue, detonando a Bayley. E só que aí a luta descamba para fora do ringue, né? Então assim, tiveram vários momentos interessantes na luta. A Lyra consegue acertar um powerbomb na Piper Niven do lado de fora do ringue. A Alba Fire rola para dentro, faz um rolamento na Bayley, mas só consegue 2. Aí a Alba Fire ela acerta um super chute na Bayley para 2. A Lyra dá o tag, a Bayley consegue acertar o Rose Plant na Alba Fire. A Lara Valkyria vai no topo da corda, acerta um leg drop na nuca da Alba Fire, e aí com isso elas acabam vencendo a luta, uma luta que durou 31 minutos, uma luta de Gauntlet que durou 31 minutos, e a Lyra e a Bayley lutaram bem, muito bem. Acabou que assim, das 5 lutas, 3 foram ruins. Né? A luta da Mitin com a Bifab foi ruim. A luta da Katana Chance com a Kaden Carter não foi grande coisa. A da Shayna Baszler com a Zoe Stark também não foi grande coisa. A única luta mesmo que foi boa foi a da Bayley foi a da Piper Niven da Alba Fire. Então, assim, no grosso da luta, no Gauntlet, acabou sendo um Gauntlet interessante, foi um Gauntlet divertido. Mas, assim, as lutas individuais em si, a única que foi boa mesmo, foi a da Piper Niven da Alba Fire. Então foi uma vitória interessante da Lara e da Bayley, que enfrentarão a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues na WrestleMania pelo título de duplas, né? Então vai ser interessante essa luta aí. Depois disso a gente fica sabendo que a Charlotte Flair foi mandada para casa, né? O Joe Tessitore fala que a Charlotte Flair foi mandada embora para casa por causa de um incidente que aconteceu nos bastidores. E aí a WWE já tinha feito isso quando o Kevin Owens atacou o Cody Rhodes do lado de fora da arena depois do show. E dessa vez eles fizeram isso antes do show. A Charlotte Flair e a Tiffany Stratton se engalfinharam na entrada do show, mas a WWE não filmou. Ela contou com o pessoal que estava perto filmando o ataque e publicando nas mídias sociais, e acabou dando certo. Então antes do show veio a informação de que a Charlotte havia atacado a Tiffany, e aí é o que os comentaristas falam aqui, que a Charlotte foi mandada embora por causa desse ataque, foi mandada embora do ginásio, né? Não é que ela foi mandada embora da WWE, né? Depois disso nós temos uma cena, um vídeo mostrando o ataque do Damian Priest no Drew McIntyre na semana passada e que machucou o olho do Drew. O Drew tá até a semana inteira utilizando um tapa-olho para falar disso. E aí depois disso nós vamos ver uma cena em que o Damian Priest e o Drew McIntyre ficariam frente a frente, né? Eles ficariam frente a frente para poder fazer uma batalha de promos. O Damian Priest vem pro ringue, antes de que ele chegue no ringue, o Drew McIntyre vem por trás, ataca ele, né? Ataca ele por trás, o Drew joga ele no painel de LED que tem no chão e estraga o painel, sendo que na verdade nitidamente dá para ver que foi um vídeo que fez isso simulando o painel estragado. E aí o Drew ele vai pro ringue, ele faz uma promo bem legal, e nessa promo a gente descobre, na verdade a gente tinha descoberto um pouco antes, que a luta do Damian Priest com o Drew McIntyre na WrestleMania na verdade vai ser uma briga de rua. A briga de rua ela é basicamente uma luta normal, onde não tem count-out e não tem desclassificação. Então você pode usar qualquer tipo de arma e você pode ficar o quanto tempo você quiser do lado de fora do ringue se estapeando, que o juiz não pode fazer contagem. Então vai ser uma luta bem interessante, deu mais um aditivo para essa luta, eu achei legal. E no final das contas o Drew ele arranca o tapa-olho e mostra que ele está 100% liberado do olho dele, e isso significa que o Damian Priest está 100% ferrado,
Foi uma promo brilhante do Drew McIntyre, mostrando novamente porque ele é um dos melhores lutadores hoje na WWE. É uma pena que eles não aproveitem o Drew McIntyre no topo do card, né? Enquanto isso está acontecendo, o Damian Priest ele volta para a arena para poder confrontar o Drew McIntyre. Ele começa a tirar o pessoal da segurança do caminho, mas o Drew ele se engalfinha com o Damian, os dois vão se engalfinhando, o Damian consegue ali uma pequena vantagem até o Drew enfiar os dedos nos olhos do Damian Priest, e aí ele pega o Damian Priest e dá um Future Shock DDT no degrau, depois de usar o degrau do ringue para acertar o Damian, né? Ele pega o degrau, acerta o Damian e depois ele dá um Future Shock DDT nos degraus, acertando o Damian Priest. Então foi bem interessante ver isso, e o Drew sai por cima e ainda arranca o colar com o crucifixo do Damian Priest e carrega com ele, enquanto o Damian fica com aquele olhar abobalhado assim, como se tivesse uma concussão. Então foi um ataque bem interessante. Essa briga de rua aí na WrestleMania vai ser bem legal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Depois disso a gente vê o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa reclamando nos bastidores da cabeçada que o Tommaso Ciampa deu no corner, que estava sem a proteção do Turnbuckle na semana passada, na luta que o Morricone Machine Guns ganhou o direito de lutar na WrestleMania contra o Street Profits. Só que aí a gente descobre que na verdade essa luta de duplas não vai ser na WrestleMania, vai ser no Friday Night SmackDown anterior. É horrível ver essa divisão de duplas do SmackDown, que é tão boa, não participar da WrestleMania, enquanto que o New Day o New Day e o War Raiders do Monday Night Raw vão participar da WrestleMania. Assim, essa foi uma decisão de booking que não fez o menor sentido. A divisão de duplas do Monday Night Raw estava encostada, enquanto que essa galera estava arrebentando durante semanas e semanas no Friday Night SmackDown, e no final das contas botaram a luta de duplas do Monday Night Raw na WrestleMania e do Friday Night SmackDown no SmackDown anterior. Realmente não fez o menor sentido, não consigo entender até agora o porquê. Mas enfim, o Tommaso Ciampa e Johnny Gargano conversam ali com o Pretty Deadly do lado de fora. Eles conversam sobre como seria uma conspiração contra eles, o que aconteceu na semana passada. Mas aí o Pretty Deadly que tá junto fala que eles estão perdendo a cabeça, né? E simplesmente deixa eles falando sozinhos. Depois o Morricone e Machine Guns chegam, falam que eles estão focados na luta da semana que vem pelos títulos. E o Alex Shelley fala que não é uma conspiração que está acontecendo com eles, é karma, né? É o que a gente sabe que o DIY vive roubando, né? Então, assim, foi uma forma de fazer essa galera aparecer, mas é uma pena que eles não vão estar na WrestleMania. Depois disso, nós temos a luta do Rey Fenix com o Burto, e foi mais uma luta assim, sensacional do Rey Fenix, a gente não tem nem o que falar, e o Burto casou muito bem com ele, porque ele também é um lutador, né? A luta ela termina com o Rey Fenix correndo as cordas para acertar o chute no Burto, e depois utilizando o Mexican Muscle Buster, né? Que é aquele Muscle Buster que é o golpe do Samoa Joe, só que ele gira o adversário no ar. Ele consegue vencer o Burto em 11 minutos, um lutão, assim, para 11 minutos foi um lutão mesmo. Então é bem interessante o que eles estão fazendo com o Burto. Só que depois disso, assim, claramente você tem uma situação estranha ali, porque o Santos Escobar entra no ringue, fala pro Burto apertar a mão do Rey Fenix. O Burto, assim, a contragosto aperta a mão do Rey Fenix, vai embora junto com o Angel, e o Santos Escobar vai ali fazer um charme ali com o Rey Fenix. Tem uma cena nos bastidores em que o Santos Escobar ele esculhamba o Berto pelas palavras que ele deu na semana passada, chama o Angel para poder conversar com o Rey Fenix, e aí depois tem uma outra cena em que o Andrade vai falar com o Berto e fala que, olha, pô, tu merece mais do que isso, não sei o que e tal. Então tá se desenhando aí para de repente as alianças mudarem aí nesse cenário, né, desses lutadores aí. A gente tem que ver o que vai acontecer depois disso. Depois disso nós temos uma cena interessante, a Roxanne Perez aparece no SmackDown. Assim, a gente nunca sabe onde a Roxanne ela tá, se ela tá no main roster, se ela tá na NXT ainda, uma confusão danada que a WWE tá fazendo.
ela tá conversando com o Byron Saxton e ela fala que ela tava no escritório do Nick Aldis, que ela queria falar com ele e tal. E ela fala que ela tem 23 anos e está pronta para roubar o show. Né? E aí ela fala que como a Eva não sabe como usar ela na Stand Deliver, né, da NXT, a Roxanne tá ali para falar com o Nick Aldis, né? E ela fala que a Tiffany não consegue aguentar a pressão e tal. Então, assim, a Roxanne mandando muito bem na promo dela. E aí a Tiffany Stratton aparece e aí fala que a Roxanne pode aprender com ela e tudo mais tal. As duas começam a discutir. E aí a Tiffany ela desafia a Roxanne Perez para uma luta. O Nick Aldis aparece, fala que ele vai pensar sobre isso, fala para a Tiffany acalmar. E isso faz a Tiffany ir embora. Então, mais uma lutinha setada aí, muito interessante entre essas duas, vai ser bem legal. Depois disso, eles mostraram um vídeo do relacionamento do CM Punk com o Paul Heyman. E aí a gente é relembrado de que o Paul Heyman conheceu o CM Punk na OVW em 2006, antes que o CM Punk viesse para a WWE. O Punk passou uma temporada na OVW. A OVW era a liga de desenvolvimento da WWE na época. E aí o Paul Heyman acreditou no CM Punk e ajudou o CM Punk a crescer. E o próprio CM Punk fala que ele deve a carreira dele na WWE ao Paul Heyman. E aí mostra isso tudo tal, e aí depois mostra como o CM Punk foi embora, porque ele estava numa posição ruim na cabeça em 2013, ele não queria saber de relacionamento com ninguém, inclusive com o Paul Heyman. Ele foi embora e 10 anos depois ele voltou, tá na companhia e tudo mais. Então, assim, eles mostraram esse vídeo para poder falar sobre esse relacionamento do Punk com o Paul Heyman, relembrar esse relacionamento do Punk com o Paul Heyman, porque muitos fãs da WWE hoje não eram fãs há 12 anos atrás, então foi bem interessante isso. Depois disso, nós vemos um videozinho da Chelsea Green na frente da sala dos médicos, porque a Piper Niven e a Alba Fyre estariam lá se cuidando. E ela tá batendo do lado de fora, pedindo para que elas venham ajudá-la, porque ela teria uma luta contra a Zelina Vega. E aí a Zelina Vega ela chega, olha, vamos lá, vem comigo, porque a gente vai poder resolver as coisas no ringue e você vai poder provar se você é uma campeã legítima ou não. E aí, beleza, isso vai setar a luta que vai acontecer. A Chelsea Green vem para o ringue com a Zelina Vega. Era um título sem ser valendo o título da Chelsea Green, isso é importante notar. A luta começa, a Chelsea Green ela acerta um dropkick lindo na Zelina Vega, assim, bem bonito mesmo. Ela joga a Zelina Vega para fora do ringue, ela sai, ela corre atrás da Zelina Vega, ela manda a Zelina Vega na barricada, e aí a Chelsea ela começa a reclamar com o pessoal da mesa, gritando com os comentaristas, pedindo para eles acharem o serviço secreto dela e pedindo para que eles chamem por reforços no microfone. E aí, cara, do nada, a câmera não estava nem mostrando isso, não estava mostrando o árbitro, não estava mostrando nada. Tava mostrando o ringue e tudo mais, cara, do nada, quando a Chelsea Green ela volta pro ringue, o sino toca. E aí é muito bizarro, porque a gente fica olhando assim, peraí, mas por que o sino tá tocando? O que tá acontecendo? E aí o árbitro fala que a Chelsea Green tomou um count-out, que o juiz ele contou até 10, e aí a Chelsea Green tomou um count-out. E aí ficou todo mundo olhando assim e falou, gente, o que aconteceu aqui? E foi isso, a luta deve ter durado, sei lá, um minuto e pouco, e foi um count-out totalmente inesperado. Ficou tão estranho que a gente não sabe se esse count-out foi legítimo ou se estava no roteiro. A gente sabe que o árbitro ele tem poder discricionário de mudar um resultado caso aconteça algo absurdo. E parece que, assim, a impressão que eles dão é de que a Chelsea perdeu a conta ao ficar reclamando, pedindo pelo serviço secreto, e isso acabou causando a derrota dela. Então a gente não sabe se isso foi muito bem feito pelo roteiro ou se foi um count-out legítimo. O fato é que ficou esquisito, ficou estranho, mas que parece que não teve muita reclamação, porque a Zelina Vega deveria ganhar mesmo essa luta, a gente já sabe disso, já imagina isso. Então ficou por isso mesmo, e a Zelina Vega agora tem uma vitória contra a Chelsea. Assim, mas é uma vitória por count-out, então não a legitimaria para enfrentar a Chelsea Green pelo título, enfim. É muito bizarro essa situação. Depois
da conversa lá do Berto com o Santos Escobar e depois o Andrade vindo, que acontece exatamente nessa parte do show, nós vemos uma troca de vídeos da Naomi e da Jade Cargill. E as duas fizeram uma excelente atuação novamente. Elas mostraram a emoção, a Naomi, assim, espetacular como vilã, assim, impressionante, né? Falando que a Jade Cargill é uma cobra, que ela roubou o lugar da Naomi no relacionamento com a Bianca Belair, que é aquilo que a gente já sabe. E depois a Jade Cargill falando que a Naomi tentou tirar a Jade Cargill do caminho por causa das suas próprias inseguranças. Então essa basicamente foi a ideia das duas promos, dos dois vídeos, foi bem legal ver. E a Jade fala que ela não é uma caloura, não é mais uma caloura na WWE, e ela é a maior ameaça à Naomi. Então foi bem interessante ver como que isso se desenvolveu. Essa luta vai ser bem legal de ver, principalmente por causa dessa persona vilanesca da Naomi, que está se revelando muito boa, e ela é uma personagem perfeita para lutar com a Jade Cargill na WrestleMania, com certeza. Depois disso, nós vemos o Cody Rhodes vindo para o ringue, fazendo uma promo no ringue com todos os cinturões de campeões da WWE, pelo menos os mais atuais. Eles trouxeram desde o cinturão do segundo reinado do Bruno Sammartino, na década de 70, até o cinturão atual. Eles não trouxeram o cinturão verde que o Hulk Hogan ganhou, mas eles trouxeram o cinturão que o Hulk Hogan carregou durante 2 anos, mais ou menos. E trouxeram o do Bruno Sammartino, trouxeram o do Hogan, trouxeram o Winged Eagle, que foi o cinturão da nova geração, trouxeram o Big Eagle, que foi o cinturão da Attitude Era, trouxeram o Spinner, John Cena, e trouxeram o Undisputed, que era aquele cinturão que o Ed Guerreiro ganhou. Inclusive o Ed foi citado na promo do Corey, foi muito legal. Então, assim, foi uma promo básica do Cody Rhodes, em que ele fala que aqueles cinturões ali são sobre o legado da WWE, que ele tá ali para lutar e carregar o legado para os próximos 20 campeões da WWE, que podem ser algum dos garotos do Shawn Michaels da NXT, pode ser algum talento da WWED, ou pode ser até mesmo algum jovem que está ali na arena, e isso fez a galera vibrar, foi bem interessante, né? E ele fala, basicamente, ele cita, vai citando os títulos, né, e o legado deles, né? Então ele fala do cinturão do Bruno Sammartino, que vendeu 188 vezes todos os ingressos do Madison Square Garden. Ele fala do Latino Hit, que é que foi o cara, foi o Ed Guerreiro, né, que ganhou o cinturão Undisputed, e aí foi muito legal ver ele sendo referenciado. E depois ele fala do John Cena, ele dá uma girada lá no Spinner, né, fala do John Cena e fala, olha, o Cena falou que isso aqui é um brinquedo, tal, mas ele não acha isso, ele acha que aquilo ali é um sinal de grandeza e tudo mais. E aí ele começa a falar que ele é o capitão da companhia, mas que ele não faz aquilo ali sozinho. E aí ele cita uma série de grandes lutadores da companhia, achei muito legal também. E aí vem um momento interessante que o Corey ele cita o Brock Lesnar. O pessoal já ficou surtando na live, né? Ah, citou o Brock Lesnar, citou o Brock Lesnar. Porque ele fala que ele iria falar pro Cena a mesma coisa que ele falou pro Brock e pro Roman, que ele luta melhor quando ele está cercado no corner, né? Então ele diz, olha, Cena, o seu tempo está acabando, né? E é por isso que ele sabe que o Cena fez o que fez. Mas ele fala que o tempo dele vai acabar em breve. Mas até lá, a WWE, o título da WWE, ele não tem tempo, né? Ele é atemporal. E com isso, o cinturão vai ficar com ele e vai ficar com o público, né? E o Corey encerra aí a promo dele. Foi uma promo legal, foi uma promo interessante do Cody Rhodes. Ele fez algumas referências a algumas afirmações que o Cena fez na semana passada, por exemplo, falando que ele parece um common fan, e aí o Cody chega e fala, tá, e daí? E daí que eu sou um fã comum, né? Não tem problema nenhum com isso. E aí é muito interessante ver o Cody nessa promo dele, cercado dos cinturões da WWE. Eu achei muito legal isso. Então foi bem interessante a gente ver essa troca aí dos dois. Depois disso a gente tem uma promo dos bastidores do Street Profits conversando com o Byron Saxton, e aí depois disso vem o The Miz e o Carmelo Reis basicamente falando que eles querem uma luta pelo título, enfim.
uma conversinha interessante ali, mas o Miz, ele assim, não tem legitimidade nenhuma para correr atrás do título de duplas, mas eles estão ali tentando empurrar essa dupla aí do Carmelo Hayes e do The Miz, né? Enfim, e fala que eles são a Melodon Miz e eles são All's Him, quer dizer, é horrível essa frase de efeito aí do The Miz, mas enfim, eles estão setando uma luta entre essa galera aí, né? E aí depois nós temos a luta da Tiffany Stratton com a Roxanne Perez, né? Foi uma luta bem interessante. As duas lutaram bem, lutaram por 9 minutos. E para uma luta de 9 minutos foi uma boa luta das duas. Não teve um momento parado, as duas trocando movimentos com fluidez o tempo todo. A luta basicamente termina com a Roxanne Perez aplicando um crossface. A Tiffany ela consegue escapar depois de um tempo. Ela acerta um Rolling Senton, onde ela segura a Roxanne nos ombros e aí se joga fazendo um rolamento para frente. E aí depois ela pula nas cordas e acerta um Prettiest Moonsault Ever, vencendo a luta contra a Roxanne. Então foi legal ver a Roxanne no main roster, mas é uma pena ver ela sendo utilizada como alimento para Tiffany Stratton. E aí depois da luta, a Charlotte Flair vem, como a gente já imaginava, e ela ataca a Tiffany Stratton, né? Ela puxa a Tiffany para fora do ringue, ela joga a Tiffany na barricada, depois joga ela no poste e joga ela na mesa dos comentaristas. A Tiffany cai assim de lado. Quando ela vai para cima da Tiffany de novo, o Wade Barrett se mete na frente dela. Eu achei bem interessante isso. Tá? E aí falando que se ela continuar, a Charlotte vai acabar sendo demitida da companhia. E isso faz a Charlotte desistir e ela se afasta, ela se coloca em cima da mesa dos comentaristas e apenas fica se exibindo ali. Então foi bem interessante essa cena e tudo que representou isso e está representando isso para a Field, mas por hoje terminou por aqui. E aí depois de um vídeo mostrando a situação da semana passada do CM Punk, do Roman Reigns e do Seth Rollins, né, e o pedido do CM Punk de favor pro Paul Heyman de que o Paul Heyman fique no seu corner na WrestleMania, eles mostram o card da WrestleMania, tanto do sábado quanto do domingo. Então até agora nós estamos confirmados: CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins, Naomi e Jade Cargill, War Raiders contra o New Day, Rey Mysterio contra El Grande Americano, LA Knight contra Jacob Fatu, Tiffany Stratton contra Charlotte Flair, Gunther contra Jey Uso. Essas seriam as lutas do sábado. Já no domingo, Raquel Rodrigues e Liv Morgan contra Bayley Lyra Valkyria, Drew McIntyre e Damian Priest numa luta de briga de rua, Bron Breakker, Penta, Finn Balor e Dominic Mysterio, AJ Styles e Logan Paul, Io Sky, Bianca Belair e Rhea Ripley, Cody Rhodes e John Cena. Então esse, até o momento, é o card. Tem gente que acha que ainda vai ter luta introduzida, por exemplo, o Randy Orton, né, que ainda está sem luta. Vamos ver o que vai acontecer, se até a semana que vem eles ainda vão colocar mais alguma luta na WrestleMania. E por fim, nós temos a luta de duplas do Randy Orton e do LA Knight contra o Solo Sikoa e o Tama Tonga. E essa foi uma luta curta, acabou sendo um pouco corrido, porque o show já estava bem avançado na hora. E foi uma luta bem tranquila, bem básica, que terminou com o Randy Orton e o Solo Sikoa saindo brigando do ringue e indo embora. Né? Os dois saem da arena brigando, o que demonstra a possibilidade de que os dois vão se enfrentar na WrestleMania. Né? O Randy Orton possivelmente conseguiria a luta enfrentando o Solo Sikoa na WrestleMania, porque o Solo também está sem luta na WrestleMania. E aí, com isso, o LA Knight e o Tama Tonga ficam no ringue. Os dois vêm caminhando de costas, eles batem de costas um no outro, e quando eles se viram, o LA Knight simplesmente pega o Tama Tonga e acerta um BFT do nada e vence a luta. Então foi uma luta interessante, serviu para setar essa rivalidade nova entre o Randy Orton e o Solo Sikoa. E aí depois da luta acontece o óbvio, né? O Jacob Fatu aparece, ataca o LA Knight, acerta um super chute nele e depois acerta um running senton, né? Que ele bate de costas no adversário, bota o LA Knight no corner, acerta vários hip attacks nele e depois ele acerta 2 vezes o moonsault dele no LA Knight,
destraçalhando com a LA Knight. E aí o Jacob pega o cinturão e posa rapidamente com ele antes de deixar o cinturão no ringue. Então o show termina com esse ataque do Jacob Fatu e ele ficando por cima nessa disputa aí com a LA Knight. No final das contas, gente, foi um show interessante, não foi um show perfeito, muito pelo contrário, foi um show mediano, porque muitas situações que poderiam ter acontecido não aconteceram. Por exemplo, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns não apareceram, John Cena não apareceu. John Cena está agendado para aparecer no Friday Night SmackDown da semana que vem, na véspera da WrestleMania. Então, assim, foi um show mais para caminhar com algumas histórias, mas algumas lutas tiveram, principalmente a Gauntlet, tiveram alguns bots ali rolando. Teve um detalhe interessante na luta, na última luta com a Piper Niven e a Alba Fire, que eu não falei, que no final da luta elas chegam a Piper Niven e a Alba Fire chegam a conseguir um pinfall, e o árbitro vai contar, e a Bayley, ela atrasa, ela demora para entrar no ringue, acho que foi a Bayley. E aí, claramente, a pessoa, a Lyra que estava tomando pinfall, ela não chuta, ou vice-versa, enfim. Uma das duas não chuta a tempo do 3, ela simplesmente não chuta. A outra não chega a tempo. Então, a Piper Niven e a Alba Fire deveriam ter vencido a luta se o árbitro tivesse feito a Vera. Mas ele não fez, ele se segurou. Não é que nem antigamente que tinha que fazer a Vera e que se lascasse o resultado. Então, teoricamente, a Piper Niven e a Alba Fire têm um argumento para entrar nessa luta de duplas aí. Se a WWE quiser introduzir essas duas e a Chelsea Green de tabela na WrestleMania, eles têm como, porque tem essa porta que se abriu aí. E a WWE ela tem tentado incorporar algumas falhas que acontecem nos shows no roteiro. Basta a gente lembrar do Jey Uso cometendo aqueles bots no Raw, e na semana seguinte eles utilizaram isso. Então, se a WWE quiser utilizar isso, pode ser que a gente tenha nessa luta de duplas, das duplas femininas da WWE, do nada, no susto, a Piper Niven e a Alba Fire entrando por causa dessa falha aí do árbitro que não contou até o 3. Bom, esse foi o WrestleMania Bom, esse foi o SmackDown dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido. Quais foram os detalhes que vocês mais gostaram? Quem vocês acham que vão vencer as lutas da WrestleMania? Quais as lutas que vocês estão mais esperando e vocês estão mais ansiosos para a WrestleMania? Deixem seus comentários aqui embaixo, vou ter o maior prazer de ler todos eles. E se vocês quiserem continuar com a gente na estrada para a WrestleMania, vendo os nossos previews e as nossas top 10 das melhores coisas que aconteceram na WrestleMania, peço que vocês vejam essa playlist que eu vou colocar aqui para vocês agora. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo que está aqui. A gente se vê na próxima, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até mais.